Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Força Z. Nesse episódio emocionante, somos imediatamente catapultados para o rescaldo da batalha épica que consumiu o multiverso. Com corações palpitando e olhos fixos na tela, os fãs finalmente descobrem quem emergiu como o vencedor do confronto cósmico entre Zalama, o dragão divino, e os guerreiros Saiyajin, Goku e Trunks. E a cena se desenrola em um cenário que lembra um campo de batalha celestial, com destroços espaciais e resquícios de energia divina pairando no ar. O público é levado a uma jornada pelos momentos finais da luta, onde cada golpe, cada estratégia e cada transformação desempenharam um papel crucial na determinação do resultado. A tensão é palpável, e a narrativa cuidadosamente construída leva a um momento culminante que deixa os fãs à beira de seus assentos. E a batalha, que parecia interminável, finalmente chega ao seu clímax, e o destino do multiverso está pendurado na balança. O episódio revela de maneira emocionante o desfecho dessa luta titânica. Os fãs testemunham não apenas o resultado, mas também as consequências emocionais e físicas para os personagens envolvidos. A determinação, coragem e sacrifício são temas centrais nessa parte da narrativa, deixando uma impressão duradoura no público. E esse é o ponto alto do episódio, onde todas as expectativas e antecipação se concretizam. A resolução da batalha não apenas satisfaz a curiosidade dos fãs, mas também estabelece o tom para desenvolvimentos futuros da história. Com a revelação do vencedor, o público fica ansioso para explorar as consequências desse resultado e o que o destino reserva para os personagens. Lembrando que quem não deixar o like e se inscrever não pode ver o resto da série, então vou esperar um pouquinho pela sua inscrição. E após a conclusão da Batalha Colossal, as consequências começam a se desenrolar em todo o multiverso, desencadeando uma série de eventos que abalam os alicerces da existência. E a aliança improvável formada durante a batalha entre Zalama e os guerreiros Saiyajin se torna um ponto focal. Guerreiros de diferentes origens e universos, agora compartilham laços indissolúveis, criando uma rede de cooperação que transcende as fronteiras cósmicas. E essas alianças prometem mudar o equilíbrio de poder nos universos e podem influenciar o curso da história cósmica. No âmbito divino, o uso da técnica do enlace cósmico pelo grande sacerdote para selar Zalama tem implicações significativas. Os deuses da destruição e os supremos Kais começam a reavaliar seu papel e influência nos universos. A dinâmica entre essas entidades divinas pode mudar drasticamente, abrindo espaço para o surgimento de novas figuras e rivalidades que poderiam desafiar a ordem cósmica existente. Além disso, os universos mais afetados pelos distúrbios cósmicos resultantes da batalha estão se unindo para se reconstruírem e se protegerem contra as futuras ameaças. Essa união representa um novo capítulo na história interuniversal e redefine as relações entre essas civilizações. No entanto, as ações durante a luta também geraram divergências políticas e ideológicas. Alguns líderes universais veem a ameaça de Zalama como uma oportunidade de consolidar seu poder, enquanto outros advogam por abordagens mais pacíficas e colaborativas. E essas divergências podem levar a conflitos internos em universos individuais. Nesse episódio, o público testemunha como as escolhas dos personagens principais têm um impacto profundo e duradouro em todo o multiverso. As alianças formadas, as mudanças na hierarquia divina, a união dos universos afetados e as divergências políticas são elementos chaves que moldam um novo cenário cósmico, criando expectativas sobre como essas mudanças influenciarão o curso futuro da história. Com o multiverso ainda se recuperando das consequências da batalha cósmica, a atenção se volta para o grande sacerdote, uma figura que desempenhou um papel fundamental ao utilizar a técnica de enlace cósmico para selar Zalama, o dragão divino. Durante a batalha, o grande sacerdote arriscou sua própria existência ao realizar o enlace cósmico. Isso não apenas demonstrou sua coragem e comprometimento com a preservação do multiverso, mas também levanta questões sobre as implicações desse sacrifício em sua essência divina. Os espectadores ficam ansiosos para saber como esse ato extraordinário afetará sua posição na hierarquia cósmica. E essa ação heróica também não se passa despercebida entre os outros deuses. Os deuses da destruição e os supremos Kais, que até então só observavam em silêncio, são forçados a reavaliar sua relação com o grande sacerdote. A sua demonstração de poder e sacrifício podem alterar a dinâmica de poder e influência entre as entidades divinas. A evolução do papel do grande sacerdote é um tema central desse episódio. E a sua ação monumental levanta questões sobre se ele se tornará uma figura mais central nas questões de governança cósmica ou se enfrentará desafios e controvérsias decorrentes de seu ato extraordinário. E além disso, o destino do grande sacerdote não é apenas uma questão pessoal, mas tem implicações significativas para o equilíbrio e a estabilidade do multiverso como um todo. Como sua ação heróica e seu destino influenciarão nos eventos futuros e o curso narrativo cósmico. E essas são as questões que ecoam enquanto os espectadores contemplam o futuro dessa figura influente. E a batalha cósmica entre Zalama e os guerreiros Saiyajin causou distúrbios de proporções inimagináveis em todo o multiverso, deixando um rastro de destruição que abalou a estrutura e a estabilidade dos universos. Nesse episódio, somos imersos nas complexidades e desafios que cercam a monumental tarefa de reconstruir o que foi perdido. A magnitude da devastação é inicialmente retratada em cenas impressionantes, onde planetas e civilizações foram reduzidos a escombros. Mas à medida que a narrativa avança, os líderes dos universos afetados se unem em um esforço conjunto para remediar o caos que se abateu sobre o multiverso. Na reconstrução dos universos, não é apenas uma questão de restaurar paisagens e infraestruturas arruinadas, é também uma jornada política e social. Os líderes enfrentam desafios logísticos monumentais, incluindo a recriação de sistemas planetários e estelares, bem como a reorganização de governos e sociedades
realidades que foram despedaçados pela destruição. As alianças interuniversais, anteriormente impensáveis, emergem como um aspecto crucial nessa narrativa. Universos que antes eram divididos por diferenças ideológicas ou rivalidades agora unem forças, como uma demonstração notável de solidariedade cósmica. Essa união não apenas visa a reconstrução, mas também é um reequilíbrio do universo. Os guerreiros Saiyajin, liderados por Goku e Trunks, desempenham um papel fundamental na ajuda à reconstrução. A sua reputação como heróis cósmicos e suas habilidades excepcionais se mostram inestimáveis nesse contexto, e o público é lembrado do impacto positivo que os heróis podem ter na restauração da esperança em meio à desolação. À medida que os universos se esforçam para se recuperar, os líderes também buscam reequilibrar o multiverso. Isso envolve não apenas a recuperação física, mas também medidas para prevenir futuros conflitos interuniversais e fortalecer os laços entre os diferentes domínios cósmicos. À medida que os universos começam a se reerguer dos escombros causados pela batalha titânica entre Zalama e os guerreiros Saiyajin, um novo conjunto de desafios surge, lançando uma sombra sobre a reconstrução do multiverso. Nesse ponto da narrativa, somos imersos na intriga cósmica à medida que as forças obscuras e misteriosas começam a se manifestar, ameaçando a frágil estabilidade conquistada com tanto esforço. O público testemunha sinais perturbadores de desestabilização cósmica. Fenômenos cósmicos incomuns e desequilíbrios na energia universal indicam que os estragos causados pela batalha épica podem ter consequências mais profundas do que ele se imaginava. A incerteza prevalece enquanto os personagens confrontam a possibilidade de que o multiverso ainda esteja em perigo. Novos personagens e facções emergem das sombras, e aproveitando-se dos tumultos cósmicos para promover suas agendas misteriosas. Suas motivações permanecem obscurecidas, adicionando uma camada de complexidade e intriga narrativa. Os líderes dos universos, já sobrecarregados com a tarefa de reconstrução, agora enfrentam uma ameaça dupla: a restauração de seus mundos e a necessidade de conter essas forças sombrias que ameaçam desestabilizar ainda mais o multiverso. A emergência dessas novas ameaças leva o público a questionar o equilíbrio frágil do multiverso. Reflete sobre como as ações passadas e presentes dos personagens principais podem ter desencadeado uma cadeia de eventos imprevisíveis que agora ameaçam o futuro dos universos. Nesse problema crucial da narrativa, somos levados a contemplar a jornada extraordinária que temos acompanhado até aqui. O multiverso, após ser abalado por uma batalha cósmica de proporções inimagináveis e depois submetido a um processo de reconstrução árduo, agora enfrenta um futuro incerto, repleto de desafios iminentes. O cenário que se desenha diante de nós é caracterizado pela incerteza. A batalha contra as forças obscuras que emergiram das sombras após o conflito com Zalama lançou uma sombra de dúvida sobre o equilíbrio delicado que foi restaurado com tanto esforço. E as implicações desses desenvolvimentos são vastas e ainda obscurecem o horizonte cósmico. Nesse ponto, os personagens principais, incluindo Goku, Trunks e outros guerreiros, começam a se preparar para o próximo grande confronto. Eles compreendem que a batalha contra as forças que ameaçam o multiverso é inevitável. Essas habilidades serão novamente testadas ao limite, e a determinação em proteger o multiverso continua a ser o motor que os impulsiona adiante. No entanto, alianças complexas e por vezes volúveis também são um tema essencial nesse tópico final. Novos personagens e facções introduzidos na história podem ser tanto aliados quanto adversários, e a incerteza sobre suas verdadeiras motivações contribui para a atmosfera de tensão que envolve a narrativa. E esse momento final da trama serve como um ponto principal de partida para o próximo capítulo emocionante da saga cósmica. A incerteza paira no ar, mas a determinação dos personagens em enfrentar os desafios que se aproximam é palpável. Enquanto a história avança, os espectadores são mantidos à beira de seus assentos, e ansiosos para desvendar o desfecho dessa jornada cósmica, que promete ser repleta de reviravoltas surpreendentes e confrontos intensos. Espero que continue acompanhando. Se você gostou, não deixe de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, para você não perder os próximos episódios. Então, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.